Tem hora que a vida chega sem avisar e sussurra no ouvido. Isso tudo passa. Pode ser uma notícia que chega de repente, pode ser uma perda, uma doença, ou só o tempo mesmo que vai levando tudo embora feito rio, sem pedir licença para ninguém. Daí o peito encolhe, a cabeça briga, mas não adianta. Não pode ser assim, a gente pensa. Ainda não estou pronto, ainda tem tanta coisa para fazer. Mas, minha filha, e se esse sussurro, mesmo sendo doído, se esse sussurro não fosse inimigo, fosse quem ensina? Esse trem de não estar pronto, ele aparece quando menos espera. Você está lá, vivendo a vida do jeito que dá, fazendo os planos todos, organizando as gavetas, pensando que amanhã vai ter tempo para aquilo que hoje não teve. E de repente, chega uma coisa, chega sem bater na porta, sem mandar recado antes. Chega e fica ali olhando para você, esperando que você faça alguma coisa com ela. Só que não tem o que fazer. Não tem jeito de empurrar para depois, não tem como dizer: espera aí que eu ainda não terminei de me arrumar. A vida não espera a gente terminar de se arrumar. Ela vai andando, vai levando, vai trazendo, e a gente fica ali no meio tentando acompanhar o passo dela com esse corpo que ainda está aprendendo a andar naquele chão. O corpo sabe antes da cabeça. Sempre soube. Quando a notícia chega, quando a coisa acontece, o peito já apertou antes de se entender direito o que foi que chegou. As mãos já ficaram frias, a garganta já fechou um tanto e você ainda está tentando organizar as palavras para explicar para si mesmo o que está sentindo. Mas o corpo já sentiu, ele não precisa de explicação. E aí vem aquele pensamento, aquele que todo mundo já teve alguma vez, se fosse depois, se eu tivesse mais tempo. Como se o tempo fosse coisa que a gente marca no calendário, como se desse para escolher quando as coisas vão chegar. Mas não dá, minha filha, nunca deu. O tempo anda sozinho, ele não pergunta se você está pronto, se você já aprendeu o suficiente, se você já entendeu como é que faz. Tem gente que fica anos esperando estar pronto para alguma coisa. Pronto para casar, pronto para ter filho, pronto para perder alguém, pronto para morrer. Fica esperando chegar aquele dia em que vai acordar e vai saber tudo, vai ter todas as respostas, vai estar forte o suficiente para aguentar o que vier. Só que esse dia não chega, nunca chegou para ninguém. A gente vai vivendo meio torto, meio sem jeito, tropeçando nas pedras do caminho, levantando, caindo de novo. E quando chega aquela coisa grande, aquela que a gente achava que só ia chegar quando estivesse preparado, a gente descobre que nunca ia estar preparado mesmo, que não tem preparação para certas coisas, que o jeito é atravessar do jeito que dá, com o corpo que tem, com o coração que tem, com a cabeça que tem. Isso de ainda não estou pronto é uma frase que volta. Volta de manhã, volta de tarde, volta de noite quando você está deitado tentando dormir e não consegue. Volta com cara diferente, com jeito diferente, mas é a mesma frase. Ainda não estou pronto para isso. Ainda não sei como lidar com isso. Ainda preciso de mais tempo. Mas o tempo já passou, minha filha. A coisa já chegou e agora você está ali, no meio dela, querendo ou não querendo. Tem uma hora que o corpo cansa de brigar. Não é que ele desista, não. É que ele cansa.
cansa de ficar tenso o tempo todo, cansa de ficar segurando o peito apertado, cansa de ficar correndo atrás de uma resposta que não vem. E aí ele meio que baixa a guarda um pouco, meio que afrouxa os ombros, meio que respira mais fundo sem querer. E nesse respiro, nessa fresta pequena, entra uma coisa, entra um pensamento meio torto, meio sem forma ainda. Talvez isso nunca fosse defeito. Esse pensamento, ele não chega explicado, não. Ele chega meio de lado, meio envergonhado, como quem não quer ser visto. Porque a gente passou tanto tempo achando que não estar pronto era fraqueza, era falha, era coisa que precisava consertar. Passou tanto tempo se cobrando, se comparando com quem parece que sabe tudo, que aguenta tudo, que nunca quebra. Só que ninguém sabe tudo, ninguém aguenta tudo, todo mundo quebra de vez em quando. Uns quebram mais alto, outros quebram mais quieto, mas todo mundo quebra. E talvez quebrar não seja o problema. Talvez o problema seja achar que não pode quebrar, que tem que ficar inteiro o tempo todo, que tem que estar sempre forte, sempre pronto, sempre sabendo o que fazer. Você lembra de outras vezes em que não estava pronto? Lembra quando aconteceu aquela outra coisa lá atrás e você achou que não ia dar conta? Achou que ia desmoronar inteiro? Que não ia sobrar nada de você? Mas sobrou. Você está aqui agora, ouvindo isso, respirando, vivendo. Atravessou daquele jeito torto, daquele jeito que deu, mas atravessou, e aquilo que parecia que ia acabar com tudo, aquilo que parecia grande demais, pesado demais, aquilo virou outra coisa com o tempo. Não virou coisa boa, não é isso que eu estou dizendo. Não virou aprendizado bonito, não virou força, mas virou parte de quem você é agora. Virou um pedaço da história que você carrega. Um pedaço que dói menos hoje do que doía antes. Esse trem de esperar estar pronto, ele vem de longe. Vem de quando a gente era pequeno e achava que os adultos sabiam tudo. Achava que tinha um dia em que a gente ia crescer e ia saber também, ia ter todas as respostas guardadas numa gaveta dentro da cabeça. Mas aí a gente cresce e descobre que os adultos também não sabem. Também estão tentando entender, também estão fazendo do jeito que dá. Ninguém está pronto o tempo todo. Tem dia que você acorda e parece que sabe das coisas, parece que está forte, parece que aguenta o mundo inteiro nas costas. E tem dia que você acorda e não sabe nem como vai levantar da cama, não sabe como vai fazer o café, como vai atravessar aquele dia até a noite chegar de novo. E os 2 dias são verdade. Os 2 dias são parte de viver. O corpo vai aprendendo isso devagar. Vai aprendendo que não precisa estar sempre igual, sempre no mesmo ponto, sempre aguentando a mesma coisa. Que pode ter dia de aguentar pouco, que pode ter dia de aguentar quase nada. Que isso não quer dizer que você falhou, que você desistiu, que você não presta. Quer dizer só que você é gente. Gente que cansa, que dói, que precisa de tempo para entender as coisas. E esse tempo, minha filha, ele não é tempo de relógio, não. Não adianta marcar no calendário, daqui 3 meses eu vou estar pronto para lidar com isso. Não é assim que funciona. O tempo de entender as coisas é um tempo mais torto, mais irregular.
Tem hora que parece que não passa nunca, tem hora que passa rápido demais. Tem hora que você acha que já entendeu tudo e no outro dia descobre que não entendeu nada ainda. Pois é, a gente fica tentando segurar o que escorre, fica tentando manter as coisas do jeito que eram, do jeito que a gente conhecia, do jeito que fazia sentido. Mas as coisas mudam, mudam sem pedir licença, mudam mesmo quando a gente implora para elas ficarem quietas. E aí sobra para a gente correr atrás, tentando alcançar o que já foi embora, tentando segurar o que já escorreu pelos dedos. Tem gente que passa a vida inteira correndo atrás de entender, de controlar, de organizar tudo numa caixinha que faça sentido. Se eu entender, talvez eu controle. Esse pensamento, ele parece que ajuda, parece que dá uma direção, mas não ajuda muito não, porque tem coisa que não tem como entender. Tem coisa que não tem explicação que caiba na cabeça. Tem coisa que a gente só consegue sentir, e sentir dói, e ninguém quer ficar com a dor. Então a gente tenta de novo. Tenta organizar o que já mudou, tenta arrumar o que já bagunçou, tenta voltar para o lugar de antes. Mas o lugar de antes não existe mais. Ele mudou também. Tudo mudou. E a gente fica ali, no meio da mudança, tentando achar um chão que não se mexe, um lugar onde possa parar de correr e só respirar um pouco. O corpo fica tenso, fica duro, feito madeira velha, fica apertado, feito nó. A respiração fica curta, rasa, como se tivesse medo de puxar o ar todo e sentir tudo de uma vez. E aí você vai vivendo assim, meio preso por dentro, meio travado, segurando tudo com força para não desmoronar. Só que segurar cansa. Cansa muito, cansa mais do que deixar ir embora. Mas a gente não sabe disso no começo. A gente acha que se soltar, se afrouxar um pouco, tudo vai desabar de vez. Acha que é a força de segurar que está mantendo a gente de pé. Mas não é. A gente está de pé apesar de segurar, não por causa disso. Esse rio do tempo, ele não para nunca. Fica passando, levando as coisas, trazendo outras. Leva o que a gente queria que ficasse. Traz o que a gente não pediu para vir. E a gente fica na beira, olhando a água correr, querendo entrar, mas com medo de se molhar, querendo ficar, mas sabendo que não dá para ficar parado enquanto tudo se move. Tem hora que o pensamento começa e não termina. Começa assim. Se eu tivesse, e para no meio, porque não tem como terminar essa frase. Não tem como saber o que seria diferente se as coisas fossem outras. Não tem como voltar e escolher de novo. O que tem é agora. O que tem é isso que está aqui, esse corpo cansado, esse peito apertado, essa vida que continua mesmo sem a gente entender direito como. E vai cansando. Vai cansando de brigar com o rio, de tentar empurrar a água para trás, de tentar fazer o tempo andar mais devagar ou mais rápido. Vai cansando de tentar controlar o que nunca foi para ser controlado. E nesse cansaço, nessa exaustão que vem de tanto esforço que não leva a lugar nenhum, começa a aparecer uma coisa pequena ainda, uma coisa que a gente não confia muito ainda. Se até aqui você ficou,
Já deu para ver que talvez não seja tanta pressa que tá faltando, né, minha filha? É só esse peito aprendendo a ficar com o que sente, sem correr logo para a saída. Se quiser, pode só ficar mais um pouco quietinha por dentro, do jeito que der, sem ter que fazer nada certo, sem ter que entender. E se um dia o coração pedir para voltar aqui, você sabe o caminho, é só chegar, deixar um sinalzinho seu aí, uma palavra torta mesmo, ou só ouvir e ir embora em silêncio, que também vale. Essa coisa de não estar pronto, ela apareceu outras vezes também. Não foi só agora, não foi só com isso que está acontecendo agora. Apareceu naquela vez que você teve que tomar uma decisão grande e não sabia qual caminho escolher. Apareceu quando você perdeu alguém e não sabia como ia continuar sem aquela pessoa. Apareceu quando a vida virou do avesso e você ficou perdido, sem mapa, sem direção. E em todas essas vezes, você achou que não ia dar conta. Achou que precisava de mais tempo, mais preparo, mais força. Achou que tinha alguma coisa errada com você, algum defeito que fazia você não conseguir ser como os outros, não conseguir aguentar como os outros aguentam. Mas será mesmo que os outros aguentam? Ou será que eles também estão lá, segurando o peito, respirando curto, tentando parecer inteiro por fora, enquanto por dentro tá tudo se desmanchando? A gente não fala muito dessas coisas, não fala de como é difícil, de como dói, de como tem dia que a única coisa que consegue fazer é continuar respirando e já parece um milagre. A gente aprende que tem que ser forte, que tem que aguentar calado, que não pode mostrar quando está quebrando. Então, todo mundo fica fingindo que está bem, que está pronto, que sabe o que está fazendo. Mas ninguém sabe, ninguém está pronto. E talvez nunca precise estar. Talvez a vida não peça isso da gente. Talvez ela só peça que a gente continue do jeito que dá, com o que tem, mesmo quando parece que não tem nada. Continue respirando, continue acordando, continue fazendo o café de manhã, mesmo sem saber por que está fazendo o café de manhã. Isso não era defeito. Essa frase, ela ecoa. Fica voltando, batendo na parede da cabeça, procurando um lugar onde possa ficar. Porque se não era defeito, então o que que era? O que é isso de não estar pronto, de não saber, de não aguentar? Se não é coisa que precisa consertar, então o que faz com isso? Como vive com isso? A resposta não vem rápida, não vem clara, não vem arrumada com laço e tudo. Ela vai chegando aos poucos, do jeito que o dia clareia, tão devagar que cê não percebe até olhar pela janela e ver que já tá claro. Ela vai chegando naqueles momentos pequenos, naqueles instantes em que o corpo afrouxa um tanto e deixa entrar um pouco de ar novo. Você está ali, vivendo o dia, fazendo as coisas que precisa fazer, e de repente tem um momento em que você não está pensando em nada, não está tentando entender nada, não está brigando com nada, só está ali. E nesse só estar ali, entra uma coisa, uma sensação de que talvez, só talvez, você não precise ser diferente do que é. Talvez você possa ser exatamente isso que é, com tudo que sabe e tudo que não sabe, com tudo que aguenta
e tudo que não aguenta. Isso não quer dizer que fica fácil. Não fica. Não quer dizer que a dor passa, que o medo vai embora, que tudo se resolve. Não se resolve. A vida não resolve as coisas desse jeito arrumado que a gente queria. Ela só continua. Continua trazendo dias, trazendo noites, trazendo coisas que a gente não esperava, coisas que a gente não pediu. E a gente continua também. Continua meio torto, meio quebrado, meio sem entender, mas continua. E tem alguma coisa nisso, nesse continuar mesmo, sem estar pronto, nesse continuar mesmo sem saber como. Tem alguma coisa que não precisa ter nome, que não precisa ser explicada, só precisa ser sentida. O corpo vai aprendendo que pode sentir medo e continuar. Pode sentir dor e continuar. Pode não saber de nada e continuar. Vai aprendendo que continuar num é sobre estar forte, num é sobre estar pronto. É sobre estar vivo. E estar vivo dói. Dói porque a gente sente, porque a gente se importa, porque as coisas importam. Se não importasse, não doía. Se não importasse, dava para passar por tudo sem sentir nada, sem quebrar nada, sem mudar nada. Mas importa, importa muito. E por isso dói, por isso quebra, por isso muda. E talvez seja isso mesmo, talvez seja assim que tem que ser. Essa ideia de que tinha que estar pronto, ela vem de um lugar que acha que viver é sobre controlar. Controlar as coisas, controlar os sentimentos, controlar o tempo. Mas viver num é sobre controlar. Nunca foi. Viver é sobre soltar. Soltar o controle, soltar a ideia de que precisa saber tudo, de que precisa aguentar tudo, de que precisa estar pronto para tudo. Ninguém solta de uma vez. Num é decisão que se toma numa tarde e pronto, tá resolvido. É um pouco por dia, um tanto por vez. É aquele dia em que se percebe que passou a manhã inteira sem se cobrar. É aquela noite em que você consegue dormir sem ficar repassando tudo que fez errado. É aquele momento em que você olha para o espelho e não vê só defeito, só coisa que precisa consertar. São momentos pequenos, tão pequenos que quase somem no meio de tudo, mas eles estão lá. E eles vão se juntando, vão formando alguma coisa, vão formando um jeito novo de olhar para si mesmo, um jeito que não exige perfeição o tempo todo, que não exige estar sempre pronto, sempre forte, sempre sabendo. Tem gente que passa a vida esperando estar perfeito antes de começar a viver. Espera estar no peso certo, no trabalho certo, na casa certa, no relacionamento certo. Espera ter todas as respostas, todas as habilidades, toda a força. E enquanto espera, a vida vai passando. Vai levando os dias, vai levando os anos, vai levando as chances, porque a vida não espera. Ela está acontecendo agora. Está acontecendo nesse minuto, nesse segundo que você está aqui ouvindo isso. E você pode esperar estar pronto, pode esperar ter tudo certo, pode esperar ser outra pessoa, ou pode começar daqui, desse jeito que você está agora, desse jeito meio torto, meio quebrado, meio sem jeito. Parar de brigar não é desistir. Essa frase precisa ficar clara porque é fácil confundir. A gente aprende que tem que lutar sempre, que tem que batalhar, que tem que insistir. E tem hora que
Isso é verdade, tem hora que precisa mesmo. Mas tem hora que a luta num é contra o mundo, num é contra os outros, é contra si mesmo, é contra essa ideia de como deveria ser, de como deveria estar. E quando a luta é contra si mesmo, parar de brigar não é fraqueza, é sabedoria. É reconhecer que algumas batalhas não precisam ser lutadas, que algumas guerras só existem porque a gente criou elas na cabeça, que talvez o inimigo nunca tenha sido inimigo de verdade. O corpo ainda sente, ainda dói, ainda aperta, ainda fica tenso, mas não empurra tanto, não força tanto, não briga tanto. Ele meio que aprende a ficar com o que sente sem precisar fazer alguma coisa com aquilo, sem precisar consertar, resolver, explicar, só sentir, só deixar passar pelo corpo, deixar o corpo fazer o que ele sabe fazer, que é processar as coisas do jeito dele, no tempo dele, porque o corpo tem sabedoria própria, tem um jeito de lidar com as coisas que a cabeça não entende. A cabeça quer explicação, quer lógica, quer tudo arrumadinho numa ordem que faça sentido. Mas o corpo não funciona assim. Ele funciona por sensação, por instinto, por aquele conhecimento antigo que vem de muito tempo atrás. Continuar vivendo num exige estar pronto, exige só estar vivo com tudo que isso traz, com a dor, com o medo, com a incerteza, com a alegria também, quando ela aparece, com o alívio, quando ele vem, com os dias bons e os dias ruins, e os dias que não são nem uma coisa nem outra, que são só dias. Tem uma diferença entre desistir e parar de brigar. Desistir é largar tudo, é virar as costas, é dizer que não importa mais. Mas parar de brigar é outra coisa. É reconhecer que algumas lutas não levam a lugar nenhum. É entender que tem hora de soltar, tem hora de deixar a vida fazer o que ela vai fazer de qualquer jeito. É continuar caminhando, mas sem aquela tensão toda, sem aquele esforço todo que só cansa e não muda nada. Vai ver que nunca precisou dessa força toda. Vai ver que nunca precisou segurar tanto, aguentar tanto, forçar tanto. Vai ver que a vida ia continuar mesmo assim, com ou sem toda essa luta. E aí sobra uma pergunta: para que tanto esforço? Para que tanta briga? Para provar o quê? Para quem? A gente não gosta muito dessas perguntas. Elas incomodam. Porque se a resposta é para ninguém, se a resposta é nem eu sei, então quer dizer que gastou tanto tempo, tanta energia, tanta vida numa coisa que talvez não precisasse. E isso dói. Dói reconhecer que talvez a gente tenha passado anos se cobrando por coisas que ninguém cobrou, se julgando por coisas que ninguém julgou, se exigindo coisas que ninguém exigiu. Mas reconhecer isso também abre uma porta pequena, estreita, mas que deixa entrar um pouco de ar. Porque se a gente se cobrou sozinho, então a gente pode parar de se cobrar. Se a gente criou essa exigência, então a gente pode desfazer ela. Não é fácil, não é rápido, mas é possível. O dia seguinte acontece mesmo assim. Acontece mesmo quando você acha que não vai ter força para ver o sol nascer de novo. Acontece mesmo quando você foi dormir achando que não ia conseguir acordar. Acontece porque o tempo não para.
porque o mundo continua girando, porque a vida segue o curso dela, indiferente ao que a gente está sentindo. E tem alguma coisa estranha nisso, alguma coisa que incomoda e acalma ao mesmo tempo. Incomoda porque a gente queria que o mundo parasse quando a gente está mal. Queria que tudo congelasse até a gente conseguir se recompor, até a gente conseguir entender o que aconteceu. Mas o mundo não para. Ele continua, as pessoas continuam, a vida continua. E nisso, nesse continuar implacável, tem também um alívio, porque quer dizer que a gente não precisa segurar tudo sozinho, não precisa ser responsável por fazer tudo continuar. As coisas continuam com ou sem a gente, com ou sem a gente estar pronto, com ou sem a gente entender. O corpo funciona. Funciona mesmo quando a cabeça está bagunçada. O coração bate, o pulmão respira, o sangue circula. Tudo continua funcionando, fazendo o trabalho silencioso de manter a gente vivo, mesmo quando a gente não está prestando atenção, mesmo quando a gente está ocupado demais, tentando entender o que aconteceu. E aí tem aqueles dias que vêm depois do impacto. Dias comuns, dias normais, dias em que você acorda e precisa fazer café, precisa escovar os dentes, precisa sair de casa. Dias em que a vida cobra as coisas pequenas, as coisas de sempre, como se nada tivesse mudado. Mas mudou tudo. Só que a vida não liga muito para isso. E você vai porque não tem muito o que fazer além de ir. Vai fazer o café mesmo sem sentir o cheiro dele. Vai escovar os dentes mesmo sem lembrar se já escovou ou não. Vai fazer as coisas no automático, enquanto uma parte de você ainda está lá atrás, parada, no momento em que tudo mudou, tentando entender. Mas o corpo vai. O corpo sabe que tem que continuar. Ele não espera a cabeça entender. Não espera o coração se acalmar. Ele só vai. E nisso, nesse ir automático, tem uma sabedoria. Porque às vezes a única coisa que a gente consegue fazer é continuar fazendo. Continuar vivendo os dias, mesmo sem entender por quê, mesmo sem sentir que faz sentido. A vida segue, não porque resolveu, mas porque segue. Não tem explicação maior que essa. Não tem razão profunda. É só o jeito que as coisas são. O rio continua correndo, o sol continua nascendo, as pessoas continuam acordando e indo trabalhar e voltando para casa e dormindo e acordando de novo. E a gente continua também. Continua carregando o que precisa carregar. Continua sentindo o que precisa sentir. Continua vivendo mesmo quando não sabe muito bem como. E talvez seja isso. Talvez seja só isso mesmo. Continuar. Existir. Estar aqui mais um dia, mais uma noite, mais um café de manhã. Aquele sussurro do começo, ele volta às vezes. Isso tudo passa. Volta diferente agora. Não soa mais como ameaça. Não soa mais como aviso de que tudo vai acabar. Soa como reconhecimento, como constatação simples de que as coisas mudam, de que nada fica igual para sempre, de que tudo passa, o bom e o ruim, a alegria e a dor. Passa, mas enquanto não passa, a gente vive com. Vive com a dor quando ela está ali. Vive com o medo quando ele aparece. Vive com a incerteza quando ela toma conta e vai vivendo.
Vai acordando, vai dormindo, vai fazendo o que precisa fazer, vai sentindo o que precisa sentir. E não precisa estar pronto para isso. Nunca precisou. A vida não pede que a gente esteja pronto. Ela só pede que a gente esteja aqui, esteja vivo, esteja disposto a continuar, mesmo quando continuar é a coisa mais difícil do mundo, mesmo quando continuar parece impossível, mesmo quando continuar não faz sentido nenhum. Talvez seja isso que aquele sussurro queria dizer desde o começo. Não era sobre o fim, não era sobre tudo passar no sentido de acabar. Era sobre tudo passar no sentido de atravessar, sobre as coisas passarem pela gente, sobre a gente passar pelas coisas, sobre atravessar os dias, um de cada vez, sem precisar saber o caminho todo, sem precisar ter o mapa completo. E nem adianta muito ficar esperando estar pronto, porque estar pronto é ilusão. Sempre foi. A gente nunca vai estar totalmente pronto para nada. Sempre vai ter um pedaço que não sabe, um pedaço que tem medo, um pedaço que quer fugir. E tudo bem não estar pronto, tudo bem não saber, tudo bem ter medo. O que muda não é a ausência do medo. O que muda é o jeito de estar com o medo, o jeito de continuar mesmo com ele ali, do lado, o jeito de reconhecer que ele está ali sem deixar que ele tome conta de tudo. Ele pode ficar porque ele também é parte de estar vivo, parte de sentir, parte de se importar. Se algo aí mexeu, mesmo sem ter nome, deixa assim por enquanto. Se der vontade, se inscreve para voltar outra hora. Aperta esse trem de curtir. Toca nesse sininho miúdo só para não perder quando eu sentar de novo aqui nesse fogão aceso. Mas não tem pressa, não tem dever. Eu fico por perto, mesmo quando a voz cala. Fica aí. Fica com o que sentiu, fica com o que não entendeu ainda. Não precisa resolver hoje, não precisa entender amanhã. As coisas vão clareando no tempo delas, do jeito delas. E enquanto isso você continua vivendo, continua respirando, continua estando aqui.